Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes e espectadores. Ah, tá com a voz bem melhor, hein, Vera? Já tá se recuperando Você dessa achou? gripe, hein? Achei, de ontem achei que tá melhor. Acho que eu vou dar a volta nela. Acho que eu vou deixar ela em 2021 com as outras coisas todas para deixar nesse ano, Carol. Vai ficar para trás. Vem cá, vamos começar falando sobre orçamento. Eu estava até comentando mais cedo com o Sardenberg que, assim, no final das contas, passou a boiada toda, né? Porque tem reajuste para policial, tem fundo eleitoral aí de quase 5 bi. Tá bom, diminuiu um pouquinho, mas ainda é muito dinheiro. Emenda de relator, passou tudo, né, Vera? Passou a boiada toda, Carol. Você lembra que ontem a gente falava sobre isso, né? Eu falei que o Hugo Leal não tinha incluído o reajuste dos policiais na sua primeira versão do relatório, mas que eu achava que até chegar ao plenário ia aparecer esse dinheiro ali como por um milagre. E não deu outra. 2 bilhões quase, né? 1 bilhão e 700 para reajuste dos policiais federais. E ele conseguiu aumentar para 4,9 bilhões o fundão eleitoral. Ele vai dizer que reduziu, né? Porque foi assim, eram 2 bilhões em 2020, bode, né? elevou para 5, aí ele baixou para 4,700, foi super ali magnânimo ao realocar 300 milhões de 5 bilhões para a educação, e mesmo assim o Centrão chiou, e aí voltaram 200 milhões. Então fechou essa conta do fundão eleitoral com 4,9 bilhões para o ano que vem, o que dá a bagatela de 144% a mais do que o que foi gasto em 2020. Veja só, todo mundo entende que, uma vez que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as doações de empresas para financiar as eleições, financiar as campanhas partidárias e as candidaturas, esse dinheiro teria de ser um dinheiro público. Todo mundo sabe disso. E eu tenho, inclusive, divergências quanto à filosofia macro aí dessa decisão. Eu acho que criar mais uma despesa pública, em vez de você disciplinar o uso de dinheiro privado, como seria o esperado da Justiça Eleitoral, acabou criando outra distorção. E o gasto de dinheiro público com coisas que não são necessariamente para serem gastas com dinheiro público. Mas você aumentar nessa magnitude, num intervalo de 2 anos, em que os problemas mais sérios e mais prementes do país se agravaram brutalmente com a pandemia, e aí você ainda justificar isso de alguma maneira, me parece totalmente despropositado e disparatado, Carol. Agora, também tem chiadeira, né, Vera? Porque, no final das contas, algumas categorias foram prejudicadas, por exemplo, a Receita Federal. Exatamente. Para achar o dinheiro para dar o reajuste aos servidores, eles foram buscar, os policiais, eles foram buscar lá na pasta do Paulo Guedes. E com isso, a Receita vai ser uma área que vai sofrer corte de recursos. Corte de recursos, sendo que já vem de um achatamento aí dos recursos para suas atividades mais básicas, mais fundamentais. Com isso, os auditores ameaçam entregar os seus cargos, ameaçam aí fazer um protesto e em retaliação a isso, porque eles veem justamente esse movimento de esvaziamento da Receita como mais um entre tantos movimentos do governo Jair Bolsonaro de intervenção nos órgãos de controle, de manietar esses órgãos de controle, de reduzir o seu poder de atuação, a sua força, a sua independência, e é dessa maneira que eles veem essa tunga no dinheiro do Ministério da Economia e, sobretudo, nas atividades da Receita, em benefício dos policiais federais, que são uma categoria que é base eleitoral, base ideológica do bolsonarismo, ou pelo menos é vista dessa maneira pelo presidente da República, né? Além de ter essa grita que já começou por parte dos auditores da Receita, Carol, a gente pode contratar para amanhã, talvez para hoje ainda, gritaria de policiais militares que vão querer algum tipo de equiparação
com os policiais federais, e aí vem uma pressão brutal para cima dos governos do estado e das assembleias que também estão discutindo os orçamentos para o ano que vem e também das outras categorias de servidores federais. Afinal, por que reajuste só para policiais federais em detrimento de todas as outras carreiras típicas de estado, de professores, de profissionais de saúde, de advogados da União, por exemplo, dos próprios auditores da Receita? Então, você pode esperar que vai vir uma bola de neve de cobranças por reajustes salariais, e o Bolsonaro já se mostrou muito sensível a esse tipo de pressão corporativa. Ele disse que todas as categorias teriam um reajuste no ano que vem. Por enquanto, só se achou o espaço fiscal para dar o reajuste dos policiais. Mas muita choradeira vai vir por aí e a gente pode ter novas reviravoltas aí ao longo dessas horas que nos separam da votação final do orçamento. Ele foi aprovado por enquanto na comissão mista de orçamento, mas ele vai ao plenário ainda e muita pressão vai vir. E pressão nos estados também, né, Vera? Porque deu reajuste para policial federal, os policiais militares vão começar a pressionar nos estados, é aquilo que você falou. Vão dar para as forças de segurança, o professor vai querer também, o médico vai querer também, né? Claro, é natural. Ano eleitoral, governadores pressionados, imagino que vem aí de gastança, né? E a gente sabe o tipo de pressão que essas forças armadas, né? Não são as forças armadas, as três forças, mas essas forças de repressão que são armadas podem exercer, né? A gente tem visto vários movimentos por reajuste de salários da parte de policiais militares em vários estados que se aproximam de motins e que tem causado muito tumulto, muita insegurança nos seus estados. Houve no Ceará, houve e no Espírito Santo, um pouco antes, houve na Bahia, e Bolsonaro gosta de insuflar esse tipo de movimento, porque justamente quebra a hierarquia, faz com que os policiais entrem em choque com os governadores dos estados, governadores esses que geralmente são opositores do governo federal. Então, num ano eleitoral em que o presidente já deu demonstrações de que vai estressar as instituições enquanto puder e que vai, no limite, questionar o resultado do pleito, ter as forças de segurança dessa maneira agitadas, inquietas, insatisfeitas, não é um bom caldo de cultura para se ter num país que já teve, nesse ano de 2021, muitas ameaças à sua democracia, muitos estresses institucionais. Mudando de assunto, Vera, vamos falar de vacinas. O ministro Queiroga ataca a imprensa mais uma vez, negou que esteja atrasando a vacinação das crianças, se escorou naquela decisão do Supremo, né, do ministro Lewandowski, que deu prazo até o dia 5 para o governo se manifestar a respeito da vacinação das crianças, e aí com isso ganha tempo para fazer a tal da audiência pública. Mas é uma enrolação, né, Vera? A gente já podia estar vacinando. Nos Estados Unidos o FDA aprovou e, na sequência, as crianças começaram a ser vacinadas. É inacreditável essa novela, Carol, porque ele culpa a imprensa por coisas que ele disse de alto e bom som. Disse, repetiu, fez coro ao presidente da República, disse que estava certo o presidente cobrar nomes de servidores da Anvisa que atuaram no processo todo de liberação da vacina da Pfizer para as crianças, algo que é atribuição da agência e que foi feito com base em documentos, em estudos, em inúmeros processos enviados pela fabricante, analisados pela agência com transparência, com prazos ali abertos, aí sim com consultas públicas a especialistas e etc. O que o ministro está fazendo é querendo dar algum tipo de roupagem científica e médica à sua total... ele está totalmente capitulou totalmente a decisão do presidente de atrasar o quanto puder a vacinação das crianças, sem que exista qualquer explicação lógica, plausível para isso. A vacina não é mais insegura ou mais arriscada para crianças do que é para as outras faixas. Primeiro, porque ela é dada numa dosagem específica para crianças. Segundo, porque todos os testes nessa faixa etária foram feitos, foram afastados aqueles temores, aqueles riscos que se cogitava no início
de aumento de eventos cardíacos em crianças por conta da vacinação. Então, nada disso serve de desculpa para a gente estar atrasando uma faixa aí que é importante vetor na transmissão do coronavírus. As crianças têm uma doença em forma leve quando tem, mas a gente sabe que elas transmitem. Isso com uma variante super transmissível, estando em circulação, estando já com uma variante de predomínio em vários lugares do mundo, a gente vê crianças indo para fora, de férias com seus pais, podendo contrair a Ômicron, voltar para o Brasil e transmitir de uma maneira bastante rápida, sem que estejam protegidas. Quer dizer, não tem justificativa técnica para isso, nem verossímil. E aí o ministro faz aquilo que ele aprendeu com o chefe dele, né? Culpar a imprensa, ser grosseiro com a imprensa, atirar pessoalmente, embora não dê nome, em determinadas jornalistas, geralmente mulher. Então, todo o script do bolsonarista de carteirinha, que ele já virou, né, a despeito do seu script anterior de médico, ele vai seguindo à risca, o Queiroga. Já tem algumas movimentações, né? A Prefeitura do Rio já disse que vai tentar comprar a vacina da Pfizer por fora, né, das negociações do Ministério da Saúde. São Paulo também, não sei se vão conseguir. A minha esperança, sinceramente, é que a Anvisa libere logo a Coronavac, que tem estoque, e aí pelo menos São Paulo vai começar a vacinar, como foi na vacinação dos adultos também, né, Vera? O Ministério só se mexeu quando São Paulo disse que tinha vacina e ia vacinar. A Anvisa anunciou que essa semana haverá novidade nesse processo da Coronavac, que também se arrasta há bastante tempo, Carol. O Instituto Butantan forneceu novos dados que a agência tinha cobrado, esses dados já foram enviados, já estão em análise. Ele não precisou quando haverá uma reunião ou quando haverá um anúncio formal sobre a liberação ou não da Coronavac para esse público. Mas veja, é uma vacina das mais tradicionais, né, que há, de vírus inativado. E é vacina que já é ministrada em criança, esse tipo de vacina. Então, seria uma vacina de rápida distribuição, porque o Instituto Butantan de fato tem em estoque e o governo federal já anunciou que vai prescindir da Coronavac no calendário vacinal dos adultos, das outras faixas etárias. Então, seria muito conveniente a gente começar a vacinar as crianças com a Coronavac, mas, de novo, a gente vai esbarrar no mesmíssimo problema, o veto ideológico do Bolsonaro e, por arrastão do seu ministro da Saúde, a essa vacina, pelo fato dela ser do Instituto Butantan, dela ser desenvolvida em parceria com a Sinovac, que é uma empresa chinesa, dela ser associada ao governador de São Paulo, João Dória. Então, tudo isso tem sido motivo para o Ministério da Saúde constantemente colocar em xeque a eficácia dessa vacina, a continuação do seu uso. Que garantia a gente tem que, uma vez a Anvisa aprovando, o Ministério da Saúde e o governo federal não vão jogar contra isso também? Mas você tem razão. Nesse caso, o governo de São Paulo tem um estoque e vai começar a usar. Poderá, inclusive, disponibilizar para outras unidades da federação. Mas vai ser mais um capítulo da nossa crise da pandemia, o enésimo, em que a gente vai ter Estado brigando com o governo federal, município e Estado tendo que se virar sozinhos porque o governo federal dá uma diretriz absolutamente oposta à da ciência. Então, depois de 2 anos, a gente ainda não saiu desse lamaçal em que a gente se meteu. Inacreditável. Vera, ainda tem reações aí ao jantar do ex-presidente Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin, né? O ministro Ciro Nogueira disse que é um cruzamento de porco-espinho com capivara. Ele que também já passou por vários governos de todas as bandeiras, né? Do porco-espinho, a capivara esteve em todos. Minha mãe falava em cruzamento de, como é que era? Jacaré com cobra d'água. E quando era muito esquisito. E acho que o Ciro Nogueira tá mais por aí, Carol, porque é isso, né? O Ciro Nogueira, eu conheci o Ciro Nogueira como o coordenador da campanha do Severino Cavalcante, a presidência da Câmara. Nossa, foi longe agora. Lá nos idos de 2005. Ele era mais baixo clero que o próprio Severino e dizia para mim, Severino vai ganhar, Severino vai ganhar. E eu falava, nossa, esse moço é empolgado. De fato, o Severino ganhou e com o Severino ascendeu todo esse pessoal do PP.
Ciro Nogueira, o Janene, que já falecido, que era um deputado do Paraná, que depois ficou notável ali no Mensalão, eram todos no entorno do Severino Cavalcante. Portanto, já estavam no governo Lula naquela ocasião, continuaram no governo Lula II, estiveram nos governos Dilma com destaque, apoiaram o impeachment da Dilma. O Ciro Nogueira até o último dia teve em dúvida sobre o que fazer em relação ao impeachment. Eu lembro que ele, uma hora era computado como voto a favor, outra hora voto contra. Migraram para o governo Michel Temer no mesmíssimo momento em que a Dilma caiu. Depois fizeram campanha para o, olha só, Geraldo Alckmin, porque o PP esteve com o Geraldo Alckmin em 2018, e agora ele é ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Então, se alguém entende de cruzamento de bicho estranho, é o Ciro Nogueira, né? É de um cinismo atroz ele fazer esse comentário. Claro que você pode, na política, questionar a aproximação do PT com um tucano conservador como é o Geraldo Alckmin. Isso também tem suas implicações históricas e etc. Mas não pode ser o Ciro Nogueira a abrir a boca para falar sobre isso, porque aquela outra coisa que minha mãe falava, que o roto não pode falar do esfarrapado. Ele é mestre em fazer esse tipo de cruzamento estranho de bicho, então realmente não dá para engolir essa, né, ministra? Como diria o meme, enfim, a hipocrisia. Vem cá, e o Kassab está jogando parado, né? A princípio está dizendo que o PSD não vai indicar ninguém para vice do Lula. Kassab, eu acho que está levando algumas voltas nessa temporada pré-eleições 2022, o Carol. E olha que ele é alguém que não costuma levar voltas, porque ele costuma sempre estar vendo o jogo com uma boa dose ali de antecipação e jogar bem. Ele apostou muito em trazer o Geraldo Alckmin e ter um candidato ao governo de São Paulo forte. Ele construiu uma aliança que teria, inclusive, o MDB ali com o SCAF, e teria o PSB com o Márcio França. Seria uma aliança forte, bem sólida em São Paulo. Mas o Geraldo Alckmin deu uma volta nele e começou a negociar essa vice do Lula, inclusive com possibilidade de ir para outros partidos. Ele acabou trazendo o Rodrigo Pacheco para o PSD, porque imaginou ter um palanque nacional no primeiro turno e no segundo turno aí sim apoiar o Lula. Mas com essa maneira que as coisas estão se configurando, Rodrigo Pacheco parece ter recolhido um pouco os flaps, não mostra mais aquela super empolgação de ser candidato. Ou então, pelo menos, está esperando virar o ano para ver como vão ficar as coisas. Com isso, o Gilberto Kassab, que tinha 2 coelhos bons ali na mão, promissores, pode virar o ano sem muita perspectiva. E aí ele vai ter que reposicionar o jogo dele. Ele teve com Dória em 2018, mas se afastou do Dória. Não vejo esse caminho de volta para ele para apoiar a chapa Dória-Rodrigo Garcia, por exemplo. Então, se ele ficar sem um candidato à presidência e também sem um candidato ao governo de São Paulo, ele vai ter de mudar o jogo dele. Não que ele tenha dificuldade em fazer isso, é alguém que costuma se reposicionar rápido também. Mas, por hora, ele está olhando ali o jogo e vendo. Está meio parado, mais por falta de opção, porque ele tinha posicionado as peças dele de um jeito que depois o tabuleiro virou contra ele. E essa história de apoiar no segundo turno pode ser que não dê tempo, né? A discussão é essa. Segundo as pesquisas, a eleição poderia ser decidida no primeiro. E aí vão morrer na praia, né? Eu ainda acho difícil você conseguir decidir uma eleição em primeiro turno no Brasil com muitos candidatos, com um governo que vai gastar, como a gente está vendo, o que puder e o que não puder para se reeleger, e vai fazer todo tipo de manobra para que o presidente chegue competitivo, com essas outras possibilidades de segunda via, terceira via, quarta via. Então, eu ainda acredito mais num cenário de 2 turnos. Mas é isso, tem razão. Caso as forças políticas olhem, e eu até estou escrevendo um pouco sobre essas 2 possibilidades na minha coluna de amanhã, e vejam uma possibilidade ou do bolsonarismo se recuperar, ou do Moro ser um neo-bolsonarismo, pode ser que as forças políticas caminhem com o Lula já num primeiro turno e aí facilitem um pouco essa caminhada dele. Ainda não está totalmente claro, mas essas últimas pesquisas e o fato do Moro surgir como um bolsonarismo invernizado ali
pode facilitar com que as forças políticas vão para o Lula, inclusive o PV, né, como a gente previu aí no nosso roteiro de hoje, é mais um partido que está acenando que já vai com o Lula desde o primeiro turno e que poderá vir a integrar a federação de partidos que o PT está construindo com o PSB, com o PCdoB e com outras legendas. Acho que o mais importante dessa federação é essa conversa com o PSB, né, Vera? Porque esses outros partidos, quer dizer, o PV é novidade também, mas os outros sempre orbitaram ali, sempre foram linha auxiliar do PT, fazendo essa federação com o PSB, incluindo também o PV, o PT consegue aumentar bastante sua área de influência, né? O TSE ainda precisa delimitar direito quais são todas as regras para funcionamento dessas federações e no que elas diferem de fusões ou de simples coligações, né? Simples alianças. Coligações proporcionais não são mais possíveis. Então, o que seria possível no caso de uma federação? E de que maneira esses partidos estão obrigados a seguirem juntos depois disso? Tudo isso vai ser determinante para que essas siglas decidam formar uma ou mais federações e aí jogar mais ou menos casadas, também com vista à eleição municipal de 2024. Então, tudo isso vai depender das últimas regulamentações do TSE, Carol, mas certamente vai ser uma novidade importante da eleição de 2022, essa possibilidade de você poder fazer federações partidárias. Bom, música de hoje em homenagem aos 70 anos da novela. Claro, eu sou uma noveleira. Eu também. Ali juramentada, assumida, e tô aqui em êxtase com esse dia, lendo tudo que saiu a respeito. E aí uma das minhas preferidas, que eu não sei se é sua também, Carol, Roque Santeiro, é a minha segunda preferida, a primeira é Vale Tudo. Tamo junto, na mesma lista também, Vale Tudo e Roque Santeiro, adoro essas duas. E aí escolhi o tema de abertura, Moraes Moreira, um clássico ali que todo mundo certamente parava para ouvir quando começava. Vamos ouvir. Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal. Ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e colhendo vendaval. Não sou nenhum São Tomé, no que eu não vejo eu ainda levo fé. Essa novela era boa demais. Aliás, demais. o Globo fez um levantamento, não foi? Publicou hoje das novelas mais lembradas. Acho que o Roque Santeiro ficou em primeiro, Vale Tudo em segundo? Eu acho que eu vi um levantamento da CBN com os colunistas que ficou o contrário. Vale Tudo em primeiro. Kogut, Fefito, Maurício Sticer, todo mundo votando Vale Tudo em primeiro. Tamo junto. Depende do levantamento também, né? De quem você vai ouvir. Mas enfim, realmente acho que são as duas novelas mais emblemáticas. Vera, obrigada. Avenida Brasil, uma mais contemporâneazinha. Maravilhosa. Tchau, Carol. Beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã.